Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série que fala sobre razão e proporção. Na aula número 9, nós vamos aprender o que são as chamadas grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. Nós dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando elas aumentam ou diminuem simultaneamente na mesma proporção. Vamos entender melhor esse conceito que está aqui na nossa tela através do exemplo que nós temos aqui abaixo, que diz o seguinte: vamos supor que um reservatório aumenta o seu volume de água em 15 litros a cada minuto. Isso significa que no final do primeiro minuto eu vou ter dentro desse reservatório 15 litros de água. Se eu dobrar esse instante inicial de 1 minuto, passar a ter 2 minutos, eu também vou dobrar a quantidade de água que eu tenho dentro do reservatório. De 15 litros, eu vou passar a ter 30 litros. Se eu triplicar esse instante inicial e passar a ter aqui 3 minutos, eu também vou triplicar o volume de água que eu vou passar a ter dentro desse reservatório. De 15, eu vou passar a ter 45 litros de água dentro desse reservatório. Da mesma maneira que se eu pegar esse instante inicial e dividir por 2, ficar só com a metade dele, eu também vou ter a metade do volume que eu tinha aqui no instante inicial. Eu tinha 15 litros, vou passar a ter só a metade, que é 7,5 litros. Então, o que é que a gente observa? Se eu dobro o tempo, eu dobro o volume. Se eu triplico o tempo, eu também triplico o volume. Assim como se eu divido aqui por 2 o tempo, eu também divido por 2 o volume. Quando isso acontece, nós dizemos que as grandezas aumentam ou diminuem sempre na mesma proporção. E aí elas são chamadas de diretamente proporcionais. Agora, vamos formar razões a partir do que a gente construiu aqui nessa tabela. A gente pode dizer aqui, relacionando o tempo com o volume, que 2 está para 30, assim como 3 está para 45, assim como o meio está para 7,5. Se eu simplificar aqui essas razões que eu formei, 2 por 2 dá 1, 30 por 2 dá 15. 3 por 3 dá 1, 45 por 3 dá 15. Meio por meio dá 1, 7,5 por meio dá 15. Então observa que quando eu simplifico, eu encontro sempre a mesma razão. 1 está para 15. Essa razão aqui é a minha chamada constante K de proporcionalidade. E aí nós podemos dizer que 1 está para 15, assim como 2 está para 30, assim como 3 está para 45, assim como o meio está para 7,5, e todos são iguais a essa constante K de proporcionalidade. Ou ainda, a gente pode dizer que 1, 2, 3 e meio são números diretamente proporcionais a 15, 30, 45 e 7,5. O que nós vamos aprender agora é como a gente faz para dividir valores em partes que sejam diretamente proporcionais. Bem, o nosso primeiro problema diz o seguinte: os 3 primeiros colocados de uma prova de ciclismo irão dividir um prêmio no valor de 392 mil de forma diretamente proporcional aos pontos obtidos pelos atletas nas 3 primeiras colocações. Considerando que o primeiro colocado fez 220, o segundo 150 e o terceiro 120 pontos, qual a parte do prêmio relativa a cada participante? Então, nós temos aqui uma situação, problema, que envolve a divisão de um valor, que é 392 mil, em partes que sejam diretamente proporcionais a 220, 150 e 120. Nós vamos iniciar nomeando aqui por meio de uma incógnita, de uma letra, o valor que vai caber a cada um desses participantes. Então vamos considerar aqui o seguinte, que X vai ser a parte que o primeiro colocado vai receber desse prêmio, Y a parte que o segundo colocado vai receber e Z a parte que o terceiro colocado irá receber. Nós sabemos que se a gente somar essas 3 partes, X mais Y mais Z, tem que dar aqui o valor total desse prêmio, que é 392 mil. Quando ele diz que
as partes vão ser divididas diretamente proporcionais à quantidade de pontos que cada um fez, isso quer dizer o seguinte, que a parte do primeiro é diretamente proporcional à quantidade de pontos que ele fez, que é 220, assim como a parte do segundo é diretamente proporcional à quantidade de pontos que ele fez, que é 150, assim como a parte do terceiro colocado é diretamente proporcional à quantidade de pontos que ele fez, que foi 120. E todas essas razões aqui, como a gente viu antes, são iguais à constante K de proporcionalidade. Baseado nisso, agora a gente vai igualar cada razão dessa que eu montei aqui, envolvendo a parte e a quantidade de pontos que cada um fez, a essa constante K. Vai fazer isso aqui, ó. Vai dizer que x está para 220 e isso aqui vai ser igual a constante K de proporcionalidade. Se eu multiplicar aqui aplicando a propriedade fundamental das proporções, ou seja, dizendo que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, eu vou ter x vezes 1, que dá x, e 220 vezes k. Então eu posso dizer que x é a mesma coisa que 220k. Se eu pegar agora ó, essa segunda razão e colocar aqui ó, e igualar também a constante k de proporcionalidade e multiplicar cruzado aqui, ó, eu vou ter y vezes 1, que dá y, e 150 vezes k, que dá 150k. Então eu posso dizer que y é igual a 150k. Assim como se eu pegar ó, essa terceira razão, z estando para 120, e igualar a constante k de proporcionalidade e multiplicar aqui cruzado, ó, z vezes 1 dá z, 120 vezes k, 120k. Agora eu vou pegar essa equação inicial que eu montei e colocar aqui na nossa tela. Eu sei que x vale 220k, então substituo aqui ó, x por 220k. Y vale 150k, então eu substituo y por 150k. E z vale 120k, então eu substituo z por 120k. Quando eu somar x, y e z, eu vou ter 392. Só que agora eu só tenho aqui a minha constante k de proporcionalidade, que eu posso encontrar e depois, voltando aqui, ver qual é a parte relativa a cada um dos três primeiros colocados. Somando aqui 220k com 150k com 120k, nós vamos ter um total de 490k, que é igual a 392 mil. Como eu quero k, eu vou pegar esse 392 mil e dividir por 490. Quando eu dividir, eu vou encontrar o valor da minha constante k, que vai ser 800. Agora eu vou voltar aqui, ó, eu sei que x vai ser 220 vezes a constante k de proporcionalidade, que é 800. Então x vai ser 220 vezes 800, que vai dar 176 mil. Y vai ser 150 vezes k, então y vai ser 150 vezes 800, que vai dar 120 mil. E z vai ser 120k, então z vai ser 120 vezes 800, que vai dar 96 mil. Então, o primeiro colocado vai receber 176 mil, o segundo colocado 120 mil e o terceiro colocado 96 mil. Se eu somar essas três partes, eu vou ter o valor total do prêmio, que é 392 mil. O que nós vamos fazer agora é aprender o que são as chamadas grandezas inversamente proporcionais. Nós dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma aumenta e a outra diminui na mesma proporção ou vice-versa. Para que a gente possa entender melhor esse conceito do que são duas grandezas inversamente proporcionais, vamos prestar atenção nesse exemplo que nós temos aqui na nossa tela, que diz o seguinte: vamos supor que uma família fará uma viagem de carro. O tempo que o veículo precisa para percorrer uma determinada distância se relaciona com sua velocidade segundo a tabela a seguir. Então, na tabela que foi dada, na primeira coluna nós temos a primeira grandeza, que é a velocidade em quilômetros por hora, e na segunda coluna a gente tem a segunda grandeza, que é o tempo que se levou para percorrer essa distância, que é dado em horas. Então, se a velocidade desse automóvel for 40 km por hora, são necessários 8 horas para que seja feita esse trajeto. Agora vamos imaginar que a gente vai pegar essa velocidade aqui do automóvel e dobrar. De 40 ela vai passar a ser 80. Nós vamos multiplicá-la por 2. O que é que vai acontecer com o tempo que eu levo para percorrer essa distância?
ela vai ser reduzida à metade, ela vai ser dividida por 2. Então observa que quando eu dobro a velocidade, eu divido o tempo por 2. Quando eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo que eu preciso para percorrer essa distância. Agora vamos supor que a gente pegasse essa velocidade aqui, ó, de 40 km por hora e quadruplicasse ela passasse a ser 160 km por hora. Então o tempo que eu tenho inicial, ele agora vai ser dividido por 4. Então o tempo que eu vou precisar para percorrer essa distância, se a velocidade for de 160 km por hora, vão ser 2 horas. Então aqui dá para perceber bem claramente que quando a velocidade aumenta, o tempo que eu preciso para percorrer a distância, ele diminui. Por isso, essas grandezas são ditas grandezas inversamente proporcionais, que também pode ser notado pelas operações que eu tenho aqui. Ó. Quando eu multiplico a velocidade por 2, eu divido o tempo por 2. Lembra que a multiplicação e a divisão são operações inversas. Daí o nome, grandezas inversamente proporcionais. Bem, agora a gente vai montar razões a partir do que está nessa tabela aqui como informação. Então, como são grandezas inversamente proporcionais, eu digo que 40 vai estar para o inverso de 8, que é 1/8. 80 vai estar para o inverso de 4, que é 1/4. E 160 vai estar para o inverso de 2, que é 1/2. Bem, a partir dessas razões que eu montei aqui, se eu efetuar a divisão entre os valores que eu tenho aqui, eu vou encontrar a minha chamada constante de proporcionalidade. Qual é a divisão que eu tenho nessa primeira razão que eu montei? Eu tenho 40, ou 40 sobre 1, dividido por 1/8. Esse 40 aqui eu vou representar como sendo 40 sobre 1. Como é a divisão de frações, eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso dessa segunda. 1/8, o inverso é 8 sobre 1. 40 vezes 8 vai dar 320. 1 vezes 1 vai dar 1. 320 dividido por 1 é 320. Então, a minha constante K de proporcionalidade é 320. Quando eu fizer a divisão aqui, ó, nessa segunda razão, eu vou encontrar o mesmo valor para a minha constante K de proporcionalidade. Repara, eu vou pegar a minha primeira fração, que é 80, lembra, sobre 1, e multiplicar pelo inverso de 1/4, que é 4 sobre 1. 80 vezes 4 é 320. 1 vezes 1 é 1. 320 dividido por 1 também vai dar 320. Se eu pegar aqui, ó, 160 dividido por 1/2, a minha primeira razão é 160 sobre 1, vezes o inverso de 1/2, que é 2 sobre 1. Eu vou ter 160 vezes 2, 320. 1 vezes 1, 1. 320 dividido por 1 vai dar 320. Logo, a gente pode dizer o seguinte, que 40 está para 1/8, assim como 80 está para 1/4, assim como 160 está para 1/2, e todos, quando eu efetuo a divisão, dão sempre o valor K, que é a minha constante de proporcionalidade para esse problema, que no nosso caso foi 320. Ou ainda, a gente pode dizer que 40, 80 e 160 são inversamente proporcionais, respectivamente, a 8, 4 e 2. Agora, nós vamos aprender como é que a gente faz a divisão de um valor em partes que sejam inversamente proporcionais. Bem, agora nós temos uma situação, problema, onde nós vamos aprender a fazer a divisão de um valor em partes inversamente proporcionais. Então diz o seguinte, 3 funcionários, Antônio, Bruno e Carlos, decidiram dividir entre si a tarefa de conferir o preenchimento de 840 formulários. A divisão dessa tarefa deverá ser feita de maneira inversamente proporcional aos seus tempos de serviço no Tribunal Regional Eleitoral. Sabendo que Antônio trabalha no tribunal há 6 anos, Bruno há 10 anos e Carlos há 12 anos, quantos formulários cada um deles irá conferir? Então nós vamos começar chamando aqui a quantidade de formulários que Antônio vai conferir de A, a quantidade de formulários que Bruno vai conferir de B e a quantidade de formulários que Carlos vai conferir de C. Nós sabemos que quando nós somarmos a quantidade que cada um deles vai conferir, tem que dar o total de formulários, que é 840 formulários. Então o que é que eu tenho? Que A mais B mais C é igual a 840. Agora é dito aqui
que eles vão preencher uma quantidade de formulários que vai ser inversamente proporcional ao tempo de serviço que cada um deles tem no Tribunal Regional Eleitoral. Como é que a gente pode expressar isso aqui em termos de proporção? Bem, como Antônio trabalhou 6 anos, A não vai ser diretamente proporcional a 6, vai ser inversamente proporcional. Isso é representado aqui da seguinte forma: A está para o inverso de 6, que é 1/6. Assim como B vai estar para o inverso de 10, que é 1/10, assim como C, que é a quantidade de formulários que Carlos vai preencher, vai estar para o inverso de 12, que é 1/12. E todas essas razões que eu montei aqui têm que ser iguais à constante K de proporcionalidade, como nós vimos na tela anterior. Agora, a gente vai pegar cada razão dessa e igualar a constante K para deixar essas quantidades A, B e C todas em função de K. Porque a gente pode determinar o valor dessa constante K de proporcionalidade e depois os valores de A, B e C, que é a quantidade de formulário que cada um deles irá conferir. Então vamos pegar aqui a primeira razão. Ó. A está para 1/6. Isso aqui vai ser igual a K. Aqui eu vou multiplicar cruzado. Ó. Subentendo que aqui embaixo desse K eu tenho 1. Então eu vou fazer ó, A vezes 1, que vai dar A. E aqui eu faço K vezes 1/6. Eu faço K vezes 1, repito 6 aqui embaixo. Então A vai ser igual a K sobre 6. Vou pegar outra razão, que é B está para 1/10, e também igualar aqui a constante de proporcionalidade K e multiplicar cruzado. Ó. B vezes 1, lembra que embaixo desse K eu tenho 1, dá B. E aqui, ó, K vezes 1/10, eu faço K vezes 1, repito 10 aqui embaixo, então K sobre 10. Vou pegar a terceira razão, que é C está para 1/12, e igualar aqui a constante K e também multiplicar cruzado. Ó. C vezes 1, que vai dar C, e K vezes 1/12, eu faço K vezes 1, repito 12 embaixo, vai dar K sobre 12. Então agora eu sei que A é a mesma coisa que a constante K dividido por 6, B vai ser a constante K dividido por 10 e C vai ser a constante K dividido por 12. O nosso trabalho agora é descobrir quanto vale essa constante K de proporcionalidade. E como é que nós vamos fazer isso? Aqui no início, nós dissemos que quando a gente soma a quantidade de formulários de Antônio com a de Bruno com a de Carlos, tem que dar 840. Vamos colocar isso aqui. Só que no lugar do A eu posso colocar K sobre 6. No lugar do B, eu posso colocar K sobre 10. E no lugar do C, eu posso colocar K sobre 12. Então, aqui eu posso ver o seguinte, ó, que K sobre 6 mais K sobre 10 mais K sobre 12 é igual ao total de formulários, que é 840. Bem, agora eu tenho uma equação aqui que só tem K. Então, eu posso descobrir essa constante K de proporcionalidade. Mas, para isso, eu vou precisar tirar o mínimo múltiplo comum aqui de 6, de 10 e de 12. Vamos colocar aqui do lado, ó. Começando a dividir por 2, a gente vai ter 6 por 2, 3, 10 por 2, 5 e 12 por 2, 6. Eu ainda consigo dividir aqui por 2, ó, porque eu tenho 6, né? Então, o 3 não dá, eu repito, o 5 não dá, eu repito, 6 por 2, 3. Agora eu vou dividir por 3, né? Porque não dá mais aqui por 2, ó. 3 por 3 vai dar 1, 5 não é divisível por 3, eu repito, 5 e 3 por 3 dá 1. E por fim só dá por 5, que eu repito 1, 5 por 5, 1 e 1. Multiplicando, ó, 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12, vezes 5, 60. Agora eu vou passar aqui dois sinais de fração e colocar esse mínimo. E vou fazer o seguinte, eu vou pegar o mínimo múltiplo comum, dividir pelos denominadores e multiplicar por K aqui em cima. Vou fazer isso, ó. 60 dividido por 6 dá 10, vezes K, 10K. 60 dividido por 10 vai dar 6, vezes K, 6K. 60 dividido por 12 dá 5, vezes K, 5K. Aqui embaixo do 840, eu subentendo que tem 1. Então, 60 dividido por 1 dá 60, vezes 840 vai dar 50.400. Aqui eu cancelo esses denominadores e trabalho só com os numeradores. Que eu já posso somar, ó, 10 com 6 vai dar 16K, com 5, 21K, que é igual a 50.400. Como eu quero K, eu vou pegar esse 21 e passar para o segundo membro aqui, ó, dividindo. Então, vou ter que K é 50.400 dividido por 21, que vai dar 2.400. Encontrei a constante K de proporcionalidade. Agora, eu posso voltar aqui, ó, e encontrar a quantidade de formulários que Antônio vai conferir, pegando essa constante K e dividindo por 6. Aqui eu posso fazer, ó, 24 por 6 dá 4 e acrescentar 2 zeros, né? Então, Antônio vai preencher 400 formulários, ou vai conferir 400 formulários.
Bruno, vou pegar 2.400 e dividir agora por 10. Aqui, ó, corta um zero com um zero, vai ficar 240 por 1. Então, Bruno vai conferir 240 formulários. E Carlos, eu vou pegar aqui a quantidade K, né? A constante e proporcionalidade, e dividir por 12. 24 por 12 dá 2, acrescento 2 zeros, 200. Então, Antônio vai conferir 400 desses formulários, Bruno vai conferir 240 e Carlos vai conferir 200. Quando eu somar essas três quantidades, vocês vão observar que vai dar o total de formulários que eu tinha aqui, ó, que era 840. Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série sobre razão e proporção. Se você gostou, deixa aí o seu like, faz o seu comentário, compartilha aí o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve aí no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês. Não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.